Neste vídeo irei a fundo em falar como é ter uma mãe narcisista. Eu ontem escrevi sobre o caso da tartaruga, quando ela achou que o vizinho teria colocado veneno para a tartaruga. Esse foi um dos muitos casos que envolveram polícia em casa. Ela até surra de vizinho tomou quando eu tinha 12 anos. Provocou até que o cara resolveu bater nela. Houveram muitos outros casos envolvendo polícia, vizinhos e a família. Baseado nos comentários do vídeo sobre narcisistas e os tribunais, resolvi contar mais. Meu pai era representante comercial, tinha um bom salário nos anos 90. A situação em casa era sustentável porque havia distração do dinheiro e bens materiais. Minha mãe podia sair de casa quase todos os dias e passar cheque no shopping, comprar roupas e quinquilharias. Isso a distrai e deixava a família em paz. Mas a situação mudou e então ela não podia ir todos os dias à tarde para passar cheques. Então se tornou mais agressiva com todos em casa. Era eu, um irmão e uma irmã. E meu pai. Meu irmão já estava com uma namorada há algum tempo, se mudou para a casa dela. Minha irmã mais nova trabalhava como web designer, diretamente com um jornalista famoso no UOL. Ela tinha um salário bom na época e resolveu morar sozinha bem nova. Meu pai ficou dormindo no sofá durante alguns meses e teve que sair, teve o divórcio. Eu também saí da casa, arrumei uma pessoa conturbada como já expliquei nos outros vídeos. Foi aonde que ocorreu minha alienação parental. Encontrei pessoas interessadas somente em me causar o mal. Ela queria ser mãe mas sem ser solteira, porque eram bons demais para isso. A família dela financiou um casamento de fachada e logo em seguida da gravidez financiaram um divórcio litigioso e alienação parental. Na época eu não tinha nada, eu ainda acreditava que loucura somente existia dentro de minha casa. Então eu pensei que havia encontrado pessoas boas. Ela me prometeu casamento e casa para morar. Depois da gravidez eram somente invalidações, o que acabou com um processo criminal forjado de agressão. Isso reforça a minha tese de mãe solteira sem ser solteira. Esses narcisistas possuem uma mentalidade conservadora. Eram de extrema direita em visões políticas. Então tudo isso reforça a tese que tenho sobre ser mãe solteira sem ser solteira. Mas voltando à minha mãe. Ela não ficou contente com o divórcio e divisão de bens. Ela por inúmeras vezes processou meu pai após o divórcio. Ela sempre quis reverter a sentença da época. Diz que foi injustiçada. O advogado do meu pai diz que nunca viu um cliente tão correto, dividiu cada centavo com ela. Mas não está bom para ela. Narcisistas nunca estão contentes, não importa o que aconteça. Ela sempre falou atrocidades para as pessoas mais próximas. Coisas indizíveis aqui. Aos filhos disse inúmeras vezes que deveriam ter nascido mortos. Aos juízes em audiência disse que aquilo era um chiqueiro de porcos. Em uma dessas confusões ela foi dirigida à delegacia para ser presa. Se envolveu com um escrivão de polícia. Não demorou a ela perseguir e atormentar ele. Até que um dia ele mostrou uma arma para ela querendo fazer que parasse. Ela já foi em muitas delegacias. Então arrumou outro policial, um senhor até simpático que conheci. Mas ela começou a infernizar a vida dele e ele desapareceu. O que ouvi ela dizer que certa vez furou os 4 pneus do carro dele com uma faca. Minha mãe já chamou a polícia para o marido antes do divórcio e para os filhos. Certa vez ela me infernizou das 8 às 18 horas. Neste dia eu estava trancado no quarto e ela falando atrocidades. Eu perdi a cabeça e comecei a arremessar coisas nas paredes do quarto, quebrei alguns objetos. Era minha maneira de extravasar a raiva. Eu vivia em isolamento social. Aos 14 a 16 anos não falava com as pessoas, vivia isolado. Eu quebrei as coisas do meu quarto e ela chamou a polícia. Entrou um policial no meu quarto que veio conversar comigo. E minha mãe falando que eu era louco e marginal. E o policial só conversou comigo e foi embora. Hoje vejo que inferno eu vivi com essa psicopata. Ela não mudou nada. Se eu falar com ela hoje, vai falar mal do meu pai e de meus irmãos. Ela não sabe fazer outra coisa a não ser falar mal de alguém. É uma pessoa muito doente. Ao mesmo tempo que sinto raiva, eu sinto pena.
Eu tive a infelicidade de estar por perto dela por tempo demais. Meu irmão hoje mora com ela por necessidade. Sofre de esquizofrenia. É incapaz de permanecer em um emprego. Já teve cargos de executivo e hoje é um incapaz mentalmente. Quando começa a trabalhar logo é demitido. E está com minha mãe. Por vezes ela diz que tem medo dele. Ele é o espelho da loucura dela. E ela não enxerga isso. Obrigado por assistir. O vídeo termina aqui.